ilustre e maravilhoso terceiro ano Vera Cruz. Que saudade de vocês, das nossas aulas, debates e brincadeiras em sala de aula. Eu tô com muita saudade de vocês, o pessoal da frente, as meninas do fuxico do canto da parede, os meninos do fundão, as meninas caladinhas do outro canto da parede, da minha autora anônima, Ada. Enfim, essa videoaula aqui vai ser mais pra gente falar um pouquinho sobre redação e eu passar uma dica para vocês. Eu imagino que vocês estejam praticando muito pouco em casa, pelo menos algumas pessoas. Algumas eu sei que estão praticando, que me procuraram para corrigir algumas redações. Então, esse vídeo aqui é um pouquinho para ajudar quem tem dificuldade a iniciar, quem tem dificuldade para estruturar uma redação. Então, vamos lá. Redação, qual é a ferramenta que eu vou passar para vocês para que vocês estejam praticando a redação em casa? É um tipo de ferramenta que eu uso, inclusive, para corrigir as redações de vocês quando vocês fazem em sala de aula. E como eu uso para corrigir, logicamente ela foi criada para avaliar tanto o conceito de vocês, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, proposta de intervenção, as ideias que vocês tiveram. E eu vou adaptar esse tipo de ferramenta que eu uso para vocês usarem para criar. Eu vou chamar de quadro organizador, a gente vai chamar de quadro organizador, vocês chamam da maneira que vocês preferirem aí. Mas vamos lá, como é que funciona esse quadro? É um quadro bem simples, como vocês estão podendo ver. Não estão conseguindo ler as letrinhas, tudo bem, não se preocupe, vocês vão receber esse quadro aqui no Word, bem bonitinho para vocês fazerem em casa. Mas vamos lá, vamos por partes. O primeiro passo, aquele quadradinho que estava lá em cima. O primeiro passo a gente vai referenciar, dar nome às nossas ideias, escrever ali a punho. Como eu sempre falei para vocês, a redação ela começa no planejamento. Eu vou primeiro reler o meu tema, reler quantas vezes forem precisas, para que eu possa fazer uma interpretação precisa e com muita coesão do tema, o que foi que eu entendi, o que é que o tema está pedindo. E quando eu entendo o que o tema está pedindo, é importante que eu faça isso aqui, que eu liste tudo que eu entendi sobre o tema, tudo que eu posso referenciar ou fazer alguma correlação entre o tema em uma série, o tema em uma música, o tema em um filme, o tema em alguma notícia do jornal. Tudo que eu vou poder usar na minha redação é importante que eu coloque aqui nesse primeiro quadro. Professor, eu preciso realmente colocar tudo que eu penso aqui, eu penso em muita coisa. É bom que você coloque, porque uma coisa é você pensar no que você pode usar na redação e outra coisa é você listar aquilo ali. Porque quando você lista, você automaticamente começa a lembrar de coisas novas que você poderia usar na redação e você começa a eliminar essas coisas que você não deve usar na redação, que você pensando muitas vezes, você acha que dá para encaixar na redação, mas se você parar para pensar, você vai ver que não dá. Então, por isso que é importante fazer essa listagem de tudo que você pode usar na redação e posteriormente, depois que eu escrevo tudo que eu posso usar na redação, eu começo a eliminar aquelas coisas que ou eu não tenho muito conhecimento para falar, ou eu não sei muito bem de onde foi que eu vi, eu não sei a fonte, eu não sei se tem muita coisa a ver com a redação. Ou seja, primeiro eu listo tudo isso e depois eu começo a eliminar. E aí em seguida, quando eu fizer essa eliminação prévia e ficar as coisas que eu quero colocar na minha redação, eu venho para esse segundo passo, que é o quê? Eu vou dividir os assuntos que eu fiz os tópicos lá na listagem e eu vou colocar, eu lembrei de um filme que eu quero usar a citação desse filme aqui ou fazer uma correlação comparativa com o tema. Eu vou usar na introdução, vou usar no desenvolvimento 1 ou lá no desenvolvimento 2, ou seja, você vai fazer uma pré-organização de temas e tópicos que você vai... Temas não, pré-organização de argumentos que você vai usar dentro da sua redação. Ou seja, na introdução, desenvolvimento 1 ou desenvolvimento 2, você vai escolher onde vai esse tema, esse argumento que você selecionou lá. Muita gente gosta de usar na introdução por estar introduzindo já para fazer uma correlação, para mostrar que tem conhecimento sobre o tema, o que é muito importante mostrar isso na redação, que você conhece o tema, que você conhece, entendeu bem o que o tema pediu, que você consegue desenvolver esse tema, que é algo que não está fora da sua zona de conforto, que você tem argumentos para usar ali.
Se você quiser usar no desenvolvimento 1, pode usar também, comparando da mesma forma. Mesma coisa no desenvolvimento 2. Só que você tenha em mente que quanto mais longe você colocar, menos tempo você vai ter para desenvolver aquilo ali. Então, primeiro a gente faz aquela listagem, depois distribui aqui dentro desse quadro. E aí a gente começa a trabalhar na redação depois que a gente faz isso. Essa é a nossa primeira aula, não se preocupe ainda, não vou colocar vocês para produzirem redação ainda. Eu preciso que vocês entendam esse quadro, porque eu sei que muita gente não tem facilidade ainda em fazer isso aqui, em fazer essa pré-seleção de argumentos e estruturar a redação antes de começar a escrever. Muita gente lê o tema uma vez ou duas vezes e já começa a escrever sem parar para pensar. E a redação ela é um planejamento, é preciso planejar o que você vai falar, é preciso visualizar onde você vai começar e onde você vai terminar. Nesse quadro aqui, a gente tem a introdução, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Quando chega ali no finalzinho, tem uma vez lembrando que a proposta de intervenção a gente faz após ter escrito a introdução, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Por quê? Quando eu escrever esses 3 primeiros parágrafos, eu vou ler e reler para identificar o problema, quem é a solução, de onde ela vem, para responder aquelas 3 perguntinhas que a gente já viu, que eu já cansei de falar em sala de aula: quem, por quê e para quê. Quem vai fazer, como vai fazer e para quê. Ou seja, as perguntinhas são quem, como e para quê. Quem é que vai proporcionar essa solução desse problema? Como é que vai fazer isso e para quê? Para atingir o quê? Então, a gente escreve os 3 primeiros parágrafos, relê e aí vai se preocupar um pouquinho com a proposta de intervenção. Antes disso, a gente não se preocupa com a proposta, faz a redação se preocupando com cada parágrafo, se preocupando com os argumentos. E aí é isso. O caderno de atividades de vocês vai estar com um quadro organizador e com uma produção de texto. Sendo que essa produção de texto, ela é mais uma atividade. Vocês vão receber uma redação já pronta, uma redação que foi nota 1000 no Enem. E aí eu preciso que vocês leiam essa redação, façam essa seleção como se vocês estivessem avaliando essa redação, tá? Vocês vão fazer a listagem de tudo que essa menina usou na redação, qual foram os argumentos, se ela fez comparação com música, com filme, com série, se ela usou algum filósofo, se ela usou alguma ideia já pronta socialmente, se ela fez alguma crítica, qual foi o órgão responsável que ela usou ali para proposta de solução. A gente já viu que quando o problema é relacionado à saúde, à educação, tem órgãos que são responsáveis por esses setores que a gente precisa inserir na proposta de intervenção para ser uma proposta de intervenção mais coesa com o nosso texto. Então é isso, vocês vão ler essa redação e vão preencher o quadro de acordo com os argumentos que essa menina, que esse participante do Enem, que é uma menina, tá? Que ela usou. Ou seja, vocês vão identificar primeiro o que foi que ela usou, como ela usou, e aí vocês podem fazer anotação, preencham um quadro com tudo que vocês acharem que está certo, porque a partir do momento em que vocês perceberem como é que ela usou, perceber como é que funciona esse quadro, vocês vão começar a pensar como vocês fariam. E aí na nossa próxima aula, a gente já vai fazer uma redação, eu vou trazer um tema bem bacana também para vocês. E aí vocês vão fazer o quadro preenchendo com os argumentos de vocês já. Mas nesse primeiro momento só precisam ler essa redação e identificar como foi que essa menina atingiu 100 pontos não. Como foi que ela atingiu 1000 pontos na redação. E é isso. Leiam, identifiquem, preencham o quadro de acordo com os argumentos dela e vejam como é que funciona esse quadro. Como é que funciona esse quadro. E é isso. No mais, se protejam, fique bem, se mantenham em casa e é isso.